Fala galera! Bem-vindos de volta ao canal Locadora do Gordo. Hoje vamos resumir um filme baseado em uma história real chamado Um Método Perigoso. A história começa com Sabina, uma jovem com sérios transtornos mentais, sendo levada à força em uma carruagem para a clínica Burg Hölzli. No dia seguinte, ela é atendida pelo Dr. Jung. Sabina insiste que não é louca, então o médico fala que eles vão apenas conversar. Eu não sou louca, eu não sou. Durante a conversa, Sabina revela que seus ataques acontecem quando se sente humilhada. Sabina conta que, quando seu pai ficava irritado, ele perdia o controle e a agredia fisicamente, e que após as agressões, ele a obrigava a beijar sua mão. Depois que ele batia em nós tínhamos que beijar a mão dele. Certa noite, durante o jantar com sua esposa, Emma, Jung comenta sobre sua nova paciente. Ele menciona que ela é uma mulher instruída e tem o desejo de se tornar médica. Enquanto passeavam pelo jardim fora da clínica, Jung menciona que precisará se ausentar por 2 semanas. Irritada, Sabina diz que é uma perda de tempo, joga seu casaco no chão e demonstra sua frustração. Jung pega o casaco e começa a limpá-lo com a bengala, mas isso faz com que Sabina se contorça de forma descontrolada. Ela então solicita que voltem para a clínica. De volta à clínica, uma enfermeira entra no quarto de Sabina e encontra ela brincando com a comida. Preocupada, a enfermeira vai chamar o diretor, mas ao retornar, eles percebem que Sabina tinha saído do quarto e estava do lado de fora brincando no lago, enquanto alguns homens tentam tirá-la de lá. Algumas semanas depois, Jung volta à clínica e convida Sabina para ajudá-lo em um experimento. Sua esposa, Emma, também participa. O teste utiliza um galvanômetro. Durante o experimento, Emma responde a perguntas rápidas para avaliar suas reações. Após o teste, Jung pergunta a Sabina o que ela achou do comportamento de Emma. Ela comenta que Emma está preocupada com a gravidez, temendo que ele perca o interesse por ela após o nascimento do bebê. Tempo depois, Emma dá à luz a uma menina. Emma se lamenta, pedindo desculpas por não ter dado a ele um filho como prometido. Mas isso não importa para Jung, que demonstra carinho e afeição pela filha recém-nascida. Na clínica, Jung questiona Sabina sobre suas noites difíceis. Ela revela que tem medo, pois algo parecido com um gato entrou no seu quarto. Tem alguma coisa no meu quarto, parece um gato. Eu o senti. Ele era pegajoso. Jung perguntou se ela estava se tocando. Sabina admite que sim. Então ele pede que ela conte como foi a primeira vez que seu pai a puniu fisicamente. Tinha 4 anos. Ele disse pra eu entrar no quartinho e me bateu. E eu fiquei tanto medo que eu me urinei. Como se sentiu quanto ao que aconteceu? Eu gostei. Eu fiquei excitada. 2 anos depois, Jung e sua esposa finalmente encontram pessoalmente o professor Freud. Os dois discutem como o tratamento de Sabina está dando certo, pois ela está melhorando e se saindo bem na Universidade de Medicina. E como é que vai a sua paciente Rosa? Nós a inscrevemos na Faculdade de Medicina. Ela é uma propaganda ambulante da eficácia da psicanálise. Depois, Jung menciona um sonho que vem tendo com frequência, e Freud lhe oferece sua própria interpretação do sonho. Ele disse que suas ambições estão sendo colocadas em espera por causa da primeira gravidez de sua esposa. Dias depois, Jung e Sabina conversam sobre Freud, e Jung questionam se o método dele realmente é o melhor para ela seguir. Tentei confrontá-lo quanto à sua obsessão quanto à sexualidade, a sua insistência em interpretar cada sonho sob a ótica sexual. Sabina pergunta se ela pode ser uma psiquiatra, e Jung fala que sim, pois ela é a melhor aluna na faculdade de medicina. Você acredita que eu poderia me tornar um dia uma psiquiatra? Eu sei que poderia. O tempo passa, e Freud pede a Jung para ajudar um médico chamado Otto Gross até agosto. Jung começa a analisar Gross, que expressa sua descrença no casamento monogâmico e em valores tradicionais. Ele tenta convencer Jung a dormir com as pacientes, alegando que isso os tornaria mais felizes e livres. Mas Jung recusa, dizendo que não pode ceder a essa ideia. Jung e Sabina estão conversando sobre a falta de experiência dele em relação ao sexo. No calor do momento, Sabina o beija. Mais tarde, Jung vai até o quarto de Otto, mas encontra apenas um bilhete. Gross, depois de seduzir uma enfermeira, consegue fugir e deixa uma mensagem agradecendo a Jung por sua ajuda. Em seguida, Jung cede aos desejos e vai até a casa de Sabina, onde tira a virgindade da garota. Ao retornar para casa, ele encontra sua esposa, que lhe faz uma surpresa.
e dá um barco para ele. Arrependido, Jung volta à casa de Sabina e tenta terminar o relacionamento, mas ela o convence a continuar. Eu quero que seja feroz. Eu quero que me castigue. Em uma visita à clínica, Freud conversa com Jung sobre suas teorias e o rumo da psicanálise. Durante um passeio de barco, eles discutem a relação entre Jung e Sabina, e Freud menciona um boato que está circulando que Jung está tendo um caso com uma paciente. Em um dos seus encontros com Sabina, Jung diz a ela que Freud está suspeitando que eles têm um caso. Devastada, Sabina tenta convencê-lo a não deixá-la, mas ele é firme e termina o caso. Durante o almoço, Emma conta a Jung que foi ela quem escreveu as cartas anônimas e que não abriria a mão de seu marido sem lutar. Sabina aparece no consultório nervosa, querendo saber o porquê ele contou à mãe dela que eles tiveram um caso. Então, Jung explica que a culpa não era dele, pois a mãe dela já sabia, já que sua esposa tinha enviado umas cartas anônimas para ela. Sabina, irritada, pega uma faca, corta o rosto dele. Depois, ela escreve uma carta ao professor Freud falando que queria falar algo importante para ele. Freud escreve uma carta a Jung para perguntar se ele tinha realmente um caso com ela. Em seguida, Jung escreve outra carta dizendo que ela foi apenas uma paciente que queria algo a mais e foi rejeitada. Freud escreve uma carta para Sabina dizendo que, embora costumassem ser bons amigos, qualquer que fosse o problema, eles tinham que resolver entre eles dois. Enquanto ele estava fazendo as caixas para ir embora do hospital, Sabina entra no escritório e pergunta se ele está saindo por causa dela. Ela conta que recebeu uma carta do professor e o acusa de fazer o professor acreditar que ela está mentindo sobre o caso deles. Jung pergunta se Sabina o está chantageando. Você está me chantageando? Mas ela responde que não. Embora tivesse o poder de destruí-lo, ela escolheu não fazer isso. O que ela quer é somente que ele conte a verdade a Freud, para que ela seja aceita como paciente. Eu quero que ele me aceite como paciente. Jung, então, concorda com seu pedido. Vou escrever. Ele escreve uma carta a Freud, e Freud responde com uma carta, pedindo desculpas e admirando a maneira como ela resolveu o conflito. Jung e Freud se encontram em um navio a caminho da América, e à noite, no convés, eles discutem um estranho sonho de Jung. Freud afirma que suas interpretações são diferentes, mas não está disposto a compartilhar seus próprios sonhos, pois teme que isso possa arranhar sua autoridade. Tive um sonho intrigante esta noite. Gostaria muito de contar, mas acho que não devo. Não quero pôr minha autoridade em risco. Anos depois, na Suíça, Sabina se reúne com Jung em sua casa para discutir sua dissertação e suas teorias sobre sexualidade. Os dois têm uma recaída e voltam a ter um caso. Um dia, Sabina revela que depois que se formar na universidade, irá para Zurique e não voltará. Surpreendentemente, Jung se descontrola e implora para que ela fique. De Zurique. Eu quero largar tudo, dar fora e sumir com você. Não. 2 anos depois, em Viena, Sabina, agora formada psiquiatra, conhece Freud. Eles conversam sobre psicanálise, e Sabina lhe pede que não rompa com Jung, pois acredita que os dois precisam estar juntos para que o progresso da psicanálise continue. Quando Freud começa a confiar nela, ele pergunta se ela está pronta para cuidar de alguns de seus pacientes. Jung e Freud trocam cartas por algum tempo, até que o professor decide cortar os laços com Jung devido às disputas de ego entre eles. Há muito tempo que nosso relacionamento está por um fio. Nada temos a perder se o cortarmos. Na Suíça, Sabina encontra Jung em sua casa e é revelado que ela está casada e grávida. Emma informa que seu marido não está bem desde que ele e Freud romperam. Ela pede que Sabina ajude Jung, que está no jardim perto do rio. Sabina se senta ao lado dele e eles começam a conversar. Ele descobre que ela está grávida e casada com um médico. Sabina conta que em breve, ela e o marido irão se mudar para a Rússia permanentemente. Jung fala sobre sua amizade com Freud e suas diferenças, lamentando a separação. O filme termina com Jung, preso ao passado, enquanto Sabina segue em frente. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber mais filmes como esse, deixe seu comentário e se inscreva no canal para chegarmos à meta de 1000 inscritos. Valeu e fui!